Esses são os 7 sinais ocultos que fazem qualquer homem se apaixonar e você nem sabia. Você já se perguntou o que realmente faz um homem se apaixonar perdidamente de um jeito profundo, quase inexplicável? E se eu te dissesse que por trás de toda essa dinâmica emocional, existem forças inconscientes operando, sinais sutis que você talvez nunca tenha notado, mas que tocam diretamente a psique masculina? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 desses sinais ocultos, revelados à luz da psicologia profunda de Carl Jung. E o mais surpreendente, muitos deles você já manifesta naturalmente, sem nem perceber o poder que carregam. Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante pelo inconsciente, onde vamos descobrir como a alma masculina reconhece e se sente magneticamente atraída por aspectos que vão muito além da aparência física ou de atitudes superficiais. Jung nos mostra que há arquétipos, projeções e ressonâncias simbólicas em jogo, e compreender isso pode transformar a maneira como você se relaciona, não só com os homens, mas com você mesma. Se isso já despertou a sua curiosidade, não perde tempo. Deixa o seu like agora mesmo e se inscreve no canal. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode não só responder perguntas antigas, como também abrir um novo caminho de autoconhecimento e poder pessoal. Vamos juntos desvendar esses sinais ocultos? Então vem comigo. Você já se pegou perguntando por quê, mesmo sem querer, parece atrair sempre o mesmo tipo de homem? Às vezes, eles vêm com rostos diferentes, histórias distintas, mas o enredo emocional parece se repetir como um ciclo silencioso e inevitável. Há algo de misterioso nisso, algo que escapa à lógica e à vontade consciente. E é exatamente aí que entra a psicologia de Carl Jung, com sua poderosa explicação. O inconsciente pessoal e coletivo está o tempo todo moldando nossas escolhas afetivas, mesmo quando acreditamos estar no controle. Desde muito cedo, começamos a formar imagens internas sobre o amor, o masculino, o afeto e o nosso próprio valor. Essas imagens se organizam dentro de nós como estruturas psíquicas vivas, que Jung chamou de arquétipos. Elas funcionam como lentes através das quais percebemos e interagimos com o mundo. Entre essas lentes, há uma especialmente poderosa no campo dos relacionamentos. O arquétipo do animus, a representação do masculino dentro da psique da mulher. Ele age como um filtro que determina, de forma inconsciente, por quais tipos de homens você se sente atraída e por que certos padrões se repetem mesmo quando você está determinada a mudar. Esses padrões são como trilhas invisíveis que percorremos sem perceber. Imagine, por exemplo, que em sua infância emocional o amor veio condicionado. Talvez só existia afeto quando você era útil, forte ou cuidadora. Esse molde se cristaliza e mais tarde você pode acabar se envolvendo com homens que reforçam exatamente essa narrativa, aqueles que exigem demais, que não retribuem na mesma medida ou que desaparecem emocionalmente, forçando você a provar, mais uma vez, o seu valor. Mas não se trata de culpa. Ninguém escolhe conscientemente repetir histórias dolorosas. Trata-se de reconhecer que há algo mais profundo em jogo. O inconsciente buscando se expressar, tentando completar algo, resolver o que ficou em aberto. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente aparece em nossa vida e como destino. E nos relacionamentos, isso é especialmente verdadeiro. Atraímos certos tipos de homens porque eles encarnam aspectos da nossa própria sombra, partes nossas que foram reprimidas, esquecidas ou distorcidas ao longo do tempo. Esses homens, muitas vezes, despertam em você uma mistura de desejo, medo, encantamento e dor. Eles tocam exatamente na ferida, mas também no potencial de cura.
São espelhos vivos, projetando de volta imagens do que você precisa integrar dentro de si. Um homem que nunca se compromete, por exemplo, pode estar refletindo uma parte sua, que tem medo de se entregar totalmente. Um parceiro controlador pode estar dramatizando o conflito interno entre sua liberdade e o desejo de ser escolhida. E assim por diante. O processo de individuação, que é o caminho de amadurecimento psicológico, segundo Jung, começa quando você olha para esses padrões com consciência. Quando você para de se perguntar, por que ele faz isso comigo? E começa a refletir, por que essa energia me é familiar? O que ela está me ensinando sobre mim mesma? É nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Porque ao invés de se perder no jogo da repetição, você começa a resgatar a sua autonomia emocional. E aqui está um ponto essencial. O tipo de homem que você atrai está diretamente ligado ao nível de consciência que você tem de si mesma. Quanto mais você mergulha nas camadas ocultas da sua história, das suas crenças e dos seus afetos reprimidos, mais você muda a frequência do que emite e do que permite entrar em sua vida. Homens disponíveis emocionalmente, maduros, sensíveis e respeitosos não são atraídos apenas por beleza ou carisma. Eles se conectam com mulheres que já fizeram um certo percurso interno, que estão em paz com sua própria sombra e não precisam mais de alguém para completá-las ou salvá-las. Então, a pergunta que talvez você precise fazer hoje não é como faço para parar de atrair homens assim? Mas sim, o que dentro de mim ainda precisa ser reconhecido, curado e integrado para que eu não precise mais desse tipo de espelho externo? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque quando você começa a caminhar com consciência pelo seu próprio labirinto interior, os fantasmas se dissipam. E, no lugar deles, surge um amor mais lúcido, mais profundo, mais verdadeiro. Você já percebeu padrões recorrentes nos seus relacionamentos? Já sentiu que certos tipos de homens aparecem em sua vida como se fossem parte de um script que você não escreveu, mas está atuando? Compartilha aqui nos comentários. Sua história pode ser o espelho que outra mulher precisa para despertar. E juntas, seguir nesse caminho de autoconhecimento e transformação. Existe algo em certas mulheres que simplesmente hipnotiza. Não é só beleza, nem charme ensaiado. É uma força silenciosa, uma presença que magnetiza sem esforço. Os homens olham e não sabem explicar porquê, mas sentem. Sentem o desejo, o encantamento, a vontade de ficar. Essa mulher, muitas vezes sem perceber, está personificando um arquétipo profundo, o da mulher magnética. E é sobre esse poder que vamos falar agora, à luz da psicologia de Carl Jung, para que você compreenda, de uma vez por todas, o que realmente desperta o desejo mais intenso e autêntico nos homens. Para entender esse magnetismo, é preciso entrar no universo do inconsciente masculino. Jung nos ensinou que todos nós carregamos internamente uma imagem do outro, uma representação psíquica do gênero oposto. No homem, essa imagem é chamada de ânima, o arquétipo da mulher interior. Anima é a ponte entre o consciente do homem e seu mundo emocional, intuitivo e espiritual. Ela é, simbolicamente, o portal da alma. Quando um homem encontra uma mulher que reflete, ainda que inconscientemente, aspectos da sua ânima, ele sente como se estivesse diante de algo sagrado, misterioso, irresistível. E não importa se ele sabe disso ou não, o impulso é visceral, mas o que afinal ativa esse arquétipo? O que faz com que uma mulher desperte esse desejo profundo que vai além do físico, do lógico e do social? A resposta não está em fórmulas prontas, mas em qualidades que ressoam com as imagens simbólicas que a ânima representa. Sensualidade sutil, por exemplo.
aquela que não precisa se exibir, mas se expressa na maneira de olhar, de ouvir com presença, de falar com alma. A mulher magnética não tenta agradar, ela é inteira em si mesma. E é exatamente essa inteireza que toca o coração masculino, porque ela encarna algo que ele próprio busca dentro de si: a reconexão com o seu mundo emocional perdido. Imagine a ânima como uma música que o homem escutou na infância da alma. Um som doce, longínquo, que ele esqueceu, mas que anseia reencontrar. A mulher magnética, quando está conectada à sua própria essência, torna-se essa música. Ela desperta memórias arquetípicas da amante, da sacerdotisa, da musa, da mãe amorosa, da feiticeira, não como papéis literais, mas como energias simbólicas. Ela flui entre esses aspectos com naturalidade, sem esforço, porque não está tentando ser nada. Ela simplesmente é. E essa é a grande chave. A mulher que encarna a ânima não está interessada em manipular ou seduzir. Seu poder vem da autenticidade, da conexão com suas emoções mais profundas, da coragem de se mostrar vulnerável, da capacidade de estar presente no aqui e agora sem se desconectar de si mesma. Essa mulher pode ser doce ou intensa, calma ou provocante, mas sempre verdadeira. E essa verdade interior é como um ímã para o homem que ainda não integrou a própria ânima. Ele vê nela aquilo que sua alma anseia e se apaixona, não só por ela, mas por tudo o que ela representa dentro dele. Curiosamente, muitas mulheres se distanciam dessa força sem perceber. Elas se moldam ao desejo do outro, tentando ser o que acham que vai agradar. Reprimem sua sensualidade natural, se desconectam da intuição, negligenciam a própria alma. E quanto mais tentam agradar, menos magnetismo possuem, porque a ânima não pode ser forçada. Ela floresce no silêncio da autoaceitação, no solo fértil do autoconhecimento, na dança com as próprias sombras. É por isso que o caminho para despertar o arquétipo da mulher magnética não passa por truques, mas por mergulhos internos. Significa acolher a sua complexidade, escutar seus ciclos, honrar seus desejos, expressar sua verdade com elegância e firmeza. Significa reconhecer que o verdadeiro poder de atração não está em se tornar perfeita aos olhos dos outros, mas em se tornar inteira aos seus próprios olhos. Você já notou como algumas mulheres parecem carregar uma luz invisível, mesmo que não sejam as mais bonitas da sala? Elas têm uma energia que atrai, que acalma, que intriga. Essa luz vem do alinhamento interno, do corpo, da alma, da mente e do coração, dançando em harmonia. O homem, ao entrar em contato com essa presença, sente que encontrou algo perdido, uma bússola, uma chama ou um espelho. Ele não sabe explicar, mas sente que precisa estar perto. E esse é o tipo de desejo que não se apaga facilmente, porque não está baseado em carência, em conquista ou em idealizações passageiras. Está ancorado em algo muito mais profundo, no reconhecimento arquetípico. O homem vê na mulher magnética uma expressão viva da sua própria alma, e é por isso que ele deseja, respeita, admira e muitas vezes teme, porque ela o leva a confrontar o que há de mais verdadeiro dentro dele. Agora pare um instante e se pergunte: em que momentos você sente que está nessa sua versão mais autêntica, magnética e viva? E o que te afasta dessa energia? Compartilhar essas percepções pode ser o primeiro passo para integrá-las cada vez mais ao seu cotidiano. Comenta aqui embaixo a sua experiência. Vamos transformar este espaço em um círculo de mulheres conscientes, que brilham não por serem perfeitas, mas por estarem inteiras. Quantas vezes você já sentiu que precisava ser mais alguma coisa para ser amada? Mais bonita, mais calma, mais compreensiva, mais magra, mais sensual. A lista é infinita, não é?
E em algum lugar dentro de você, talvez tenha surgido aquela dúvida silenciosa: será que eu, sendo apenas quem sou, seria suficiente para despertar amor verdadeiro em um homem? Essa pergunta, tão comum quanto dolorosa, carrega uma verdade profunda. Há uma força invisível que se revela quando você para de tentar ser o que esperam e começa a ser simplesmente você. Essa força tem um nome: autenticidade. E embora pareça simples, ela é uma das qualidades mais raras e mais irresistíveis que uma mulher pode expressar. Porque viver de forma autêntica num mundo que insiste em te moldar, que aponta suas falhas e exige máscaras o tempo todo, é um ato de coragem. E essa coragem brilha, ela toca, ela magnetiza. Os homens, mesmo sem entender racionalmente, sentem quando estão diante de uma mulher que não está interpretando um papel. Sentem quando ela fala com verdade, quando olha nos olhos sem fugir de si mesma, quando sorri porque sente alegria e não porque quer ser aceita. Carl Jung dizia que nos tornamos quem realmente somos quando paramos de tentar agradar e começamos a escutar a alma. A mulher que faz isso desperta algo poderoso nos homens, porque ela não tenta seduzir, ela convida, não disputa atenção, ela inspira presença, não mendiga afeto, ela irradia amor próprio. E esse tipo de presença ativa um gatilho emocional muito específico no inconsciente masculino, o da confiança emocional. Ele sente que pode se desarmar perto dela, porque ela mesma não está em guerra com quem é. Ele sente que não precisa conquistar algo, porque o que ela oferece não é uma performance, é uma partilha real. O mais bonito é que essa mulher não precisa ser perfeita. Ela pode ter inseguranças, dias ruins, dúvidas como qualquer ser humano, mas ela não tenta escondê-las atrás de um personagem. Ao contrário, ela integra suas imperfeições como parte da sua beleza. Isso é raro. A maioria das pessoas vive numa prisão invisível, tentando corresponder a expectativas externas. E o que acontece? Perdem o brilho, tornam-se previsíveis, desconectadas, vazias de alma. A autenticidade é o oposto disso. Ela é viva, imprevisível, sincera. E é exatamente isso que cria conexão genuína. Você já reparou como crianças pequenas atraem atenção com facilidade? Elas são espontâneas, inteiras, verdadeiras em cada emoção. Isso não significa agir como uma criança, mas resgatar aquela liberdade de ser sem pedir desculpas. Quando você está em paz com quem é, essa paz se transforma em magnetismo. Os homens percebem isso não com os olhos, mas com os sentidos mais sutis. É como entrar numa casa onde tudo está em harmonia. O cheiro, a luz, o som, eles querem ficar. Sentem-se seguros, curiosos, tocados por algo que não conseguem nomear. E sabe o que é mais surpreendente? Muitos homens não estão acostumados com mulheres autênticas. Estão acostumados com jogos, máscaras, estratégias de sedução, vazias. Quando encontram uma mulher que é ela mesma de verdade, algo se acende dentro deles. Um desejo mais profundo, que não é só corporal, mas existencial. Eles sentem que aquela mulher poderia ser o espaço onde eles também poderiam baixar a guarda. E isso vale mais do que qualquer padrão de beleza. Mas ser autêntica exige um mergulho. É preciso se conhecer, se aceitar, se perdoar. É preciso parar de competir, de se comparar, de se diminuir. É preciso dar voz às próprias verdades, mesmo quando elas assustam. E, acima de tudo, é preciso confiar. Confiar que ser você mesma é o suficiente. Não para todos, é claro, mas para aqueles que estão prontos para amar de verdade. Então, eu te convido agora a fazer um pequeno exercício. Feche os olhos e pergunte a si mesma, com honestidade, quem eu sou quando ninguém está olhando. Que partes de mim eu escondo com medo de não ser aceita? Que verdades tenho vontade de dizer, mas engulo para manter a paz? A resposta pode doer, mas também pode curar.
Porque quanto mais você se aproxima da sua verdade, mais força invisível você irradia. E essa força, essa sim, é impossível de resistir. Tem algo que acontece antes mesmo da primeira palavra ser dita. Um momento sutil, quase invisível, em que os olhos se encontram. O tempo desacelera e por um instante tudo parece suspenso no ar. É nesse espaço silencioso que nasce a atração mais verdadeira, não no que se fala, mas no que se emana. Porque muitas vezes o que mais seduz um homem não é o que você diz, é o que você é enquanto está em silêncio. O olhar, a presença, a respiração são como portas para algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Jung chamaria isso de comunicação simbólica, uma troca de alma para alma, onde a linguagem do inconsciente fala mais alto que qualquer discurso ensaiado. E aqui está o segredo que poucas mulheres conhecem. O seu clima interno tem um impacto direto na forma como os homens te percebem, mesmo que eles não saibam colocar em palavras o porquê. Você pode estar em silêncio absoluto, mas se estiver em paz com quem é, seu corpo vai falar. Seus gestos vão carregar doçura, seu olhar vai ter profundidade, sua energia vai acolher. Por outro lado, se dentro de você existe tensão, julgamento, cobrança, essa vibração também será sentida mesmo que o sorriso no rosto tente esconder. Os homens leem isso de forma intuitiva. É quase como um radar invisível que capta o que está por trás das aparências. Eles não sabem exatamente o que estão sentindo, mas sabem se querem ficar ou se sentem vontade de recuar. A verdadeira presença é magnética. É quando você está inteira no momento, sem pressa de se provar, sem ansiedade para agradar, sem necessidade de impressionar. Ela nasce da entrega e não de um jogo. Quando uma mulher está presente de verdade, ela cria um campo ao seu redor. É como se dissesse, sem palavras, estou aqui e isso basta. E essa força é tão rara, tão poderosa, que o homem sente como se tivesse sido convidado a um lugar sagrado. É por isso que, muitas vezes, os momentos mais impactantes de uma conexão não vêm das grandes conversas, mas dos instantes em que só existe o olhar trocado, a respiração sincronizada, o silêncio confortável. Ali, algo maior acontece. O inconsciente masculino reconhece naquela mulher uma presença que acalma, que instiga, que nutre. Ele sente que não precisa correr, lutar, performar. Ele pode apenas ser. E isso cria um vínculo que vai muito além do desejo físico. É um desejo de alma. Mas para acessar esse poder, você precisa, antes de tudo, habitar o seu próprio corpo, sua própria alma. Precisa estar consciente do seu mundo interno, das emoções que transbordam, dos pensamentos que sussurram, das dores que ainda pedem cuidado. Porque tudo isso comunica, tudo isso molda o clima que você leva para os seus encontros, seus diálogos e seus silêncios. Como está o seu clima interno hoje? Quando você entra em um ambiente, o que sua energia diz antes que sua boca fale? Você transmite serenidade ou carência, presença ou expectativa? Porque no fim das contas, o silêncio carrega todas as suas respostas não ditas, e é nele que o verdadeiro encantamento acontece. Você já viveu um momento onde o silêncio entre você e alguém dizia mais que 1000 palavras? Já sentiu esse tipo de conexão que não se explica, mas que se reconhece no fundo da alma? Há um momento quase mágico no início de uma paixão. Aquele instante em que ele olha para você e, sem saber explicar porquê, sente que encontrou algo profundamente familiar. É mais do que atração, é mais do que simpatia. É como se algo dentro dele dissesse, ela me entende, ela me vê. Mas o que poucos sabem, e Jung nos ajuda a compreender, é que, na verdade, o que ele está vendo é a si mesmo. Sim, por mais surpreendente que pareça,
Muitas das emoções mais intensas que um homem sente por uma mulher nascem de um fenômeno profundo e inconsciente chamado projeção. Jung explicou que quando conhecemos alguém, não enxergamos essa pessoa como ela realmente é. Vemos primeiro aquilo que carregamos dentro de nós e projetamos no outro. E nos relacionamentos amorosos, isso se intensifica. É por isso que muitas vezes um homem se apaixona perdidamente por uma mulher que ele mal conhece. Porque naquele primeiro olhar, ele viu nela algo que, na verdade, pertence a ele mesmo, mas que estava esquecido ou adormecido em sua alma. Essa projeção não é algo superficial. Ela carrega uma força emocional gigantesca, porque ativa imagens internas que fazem parte da estrutura mais íntima da psique masculina. Quando um homem vê em você algo que representa sua ânima, o arquétipo feminino dentro da alma dele, ele sente como se estivesse reencontrando uma parte perdida de si mesmo. E é exatamente isso que gera o encanto, a idealização, o desejo profundo. Ele não está apenas te desejando, está desejando se reencontrar com a parte mais sensível, intuitiva e emocional e criativa dele mesmo que você, com sua presença, despertou. E aqui está o ponto mais fascinante. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. Basta ser quem você é, com autenticidade, presença e verdade. Porque é no seu jeito de falar, no seu olhar, nas suas pausas, nas emoções que você permite transparecer, mesmo sem dizer uma palavra, que ele reconhece ecos da sua alma. Ele vê em você o que ainda não foi vivido dentro dele, e isso é tão forte que o atrai, o move, o emociona, como se você fosse um espelho mágico, revelando a ele sua própria profundidade. Mas nem sempre esse processo é leve. Às vezes, a mesma projeção que o aproxima também pode assustá-lo, porque, ao se ver refletido em você, ele é obrigado a olhar para aspectos que talvez tenha evitado a vida toda. A doçura que você oferece pode tocar na fragilidade que ele aprendeu a esconder. Sua liberdade pode expor o quanto ele ainda vive preso. Sua entrega pode fazer com que ele perceba o quanto tem medo de amar. E, em vez de seguir em sua direção, ele pode recuar, não por falta de sentimento, mas porque não está pronto para lidar com o que você espelhou. É por isso que a consciência é tão importante. Quando você entende que está sendo espelho e que ele também é, o jogo muda. Você para de achar que precisa se moldar para ser amada e começa a reconhecer que o amor verdadeiro só pode surgir entre duas pessoas que escolhem ver e não apenas projetar, que se despem das fantasias para se encontrarem com humanidade, com presença e com alma. Então te pergunto, que partes de você os homens costumam ver e se encantar? E será que esse encantamento fala mais sobre eles ou sobre você? Reconhecer esses reflexos pode te dar uma nova compreensão sobre seus relacionamentos. Pode te libertar da dor de ser mal interpretada, idealizada ou abandonada sem motivo aparente. Porque, no fundo, você começa a perceber: o que ele viu em mim era dele, mas agora eu posso escolher o que quero ver em mim mesma. Compartilha aqui comigo. Você já viveu um relacionamento onde sentiu que estava sendo espelho? Já percebeu um homem se apaixonando por algo que ele via em você, mas que talvez nem fosse totalmente seu? Escreve nos comentários. Porque quando dividimos nossas histórias, criamos consciência, e consciência é o que transforma espelhos em encontros verdadeiros. Você já teve aquela sensação de que, quanto mais se entregava, mais ele se afastava? Como se, ao abrir seu mundo por completo, o encanto desaparecesse no ar. Isso não é coincidência e tampouco significa que você gosta das pessoas erradas. Na verdade, há um princípio psíquico em jogo aqui, algo que Carl Jung compreendeu com profundidade. O inconsciente humano é atraído por mistério.
Ele deseja o que ainda não foi totalmente revelado, o que provoca, o que convida à busca. Quando você se mostra inteira de uma vez, sem deixar espaços, algo essencial se perde. Não porque a vulnerabilidade assusta, ao contrário, a entrega verdadeira é poderosíssima, mas porque o desejo, a curiosidade, o movimento em direção ao outro, tudo isso nasce do vazio, do não saber. O inconsciente adora enigmas, porque os enigmas ativam nele o impulso da descoberta. E a descoberta só existe onde ainda há algo por desvendar. A mulher que mantém esse espaço interno de mistério não está escondendo partes de si. Ela está, na verdade, honrando o ritmo da intimidade. Ela sabe que o vínculo mais profundo não nasce da exposição imediata, mas do revelar gradual, como um livro que se desdobra capítulo por capítulo, mantendo o leitor completamente imerso. Essa mulher não corre para mostrar todas as suas feridas, nem todas as suas virtudes. Ela se permite ser conhecida aos poucos com verdade, mas também com elegância e pausa. E é nessa pausa que o homem sente o desejo crescer. Esse tipo de energia tem uma profundidade que inquieta. Ela desperta algo no outro que não pode ser controlado racionalmente. Ele começa a pensar em você fora de hora. Lembrar do tom da sua voz, do jeito que você olhou em silêncio, da forma como não precisou explicar nada, e ainda assim disse tudo. O espaço que você deixa entre uma frase e outra, entre um encontro e outro, é como o respiro entre as notas de uma música. É ali que mora a emoção. Mas por que então tantas mulheres sentem medo desse espaço? Por que a pressa em se entregar totalmente, em responder de imediato, em esclarecer cada gesto? Porque fomos ensinadas a acreditar que se não estivermos sempre disponíveis, seremos esquecidas. E isso gera ansiedade, a sensação de que precisamos nos mostrar o tempo todo para sermos escolhidas. Só que, ironicamente, é exatamente essa urgência que mata o mistério. E sem mistério, o inconsciente do homem perde o interesse. A mulher profunda é aquela que conhece sua alma e sabe que não precisa se provar. Ela não se esconde, ela escolhe. Escolhe quando falar, quando se calar, quando se permitir ser vista. E cada escolha carrega uma mensagem silenciosa. Há mais em mim do que você pode imaginar. Isso não é jogo, isso é respeito por si mesma. É a consciência de que, se você revela tudo de uma vez, não dá espaço para que ele caminhe até você. O amor verdadeiro não nasce do excesso, mas do equilíbrio entre presença e ausência. Ele cresce no solo fértil da curiosidade, da imaginação, do desejo de conhecer o outro em camadas. E quando uma mulher mantém viva essa dança entre luz e sombra, ela se torna inesquecível. Porque ela não se oferece como um mapa pronto, ela se apresenta como um território a ser explorado. E isso ativa no homem o instinto do buscador, do amante, do poeta. Então, te convido a refletir. Onde você tem deixado espaço? Onde você tem se permitido ser mistério? Em que momentos você confia tanto em si mesma que consegue dizer menos e ainda assim dizer tudo? Algumas conexões chegam com tanta intensidade que parece que o universo conspirou para colocar aquela pessoa em nosso caminho. Há um magnetismo inexplicável, uma urgência no olhar, uma sensação de que há algo ali que precisa ser vivido. Mesmo que doa, mesmo que desafie, e Jung nos ajuda a entender essa força misteriosa. Porque por trás de muitas relações apaixonadas, existe uma dança silenciosa entre duas feridas que se reconhecem e duas almas que buscam cura. A verdade é que todos nós, em algum nível, estamos feridos. As dores da infância, os abandonos silenciosos, as experiências de amor mal compreendidas, tudo isso deixa marcas invisíveis que carregamos dentro da alma.
E muitas vezes é justamente essa dor não resolvida que nos guia sem que percebamos, na direção de alguém que carrega uma ferida complementar à nossa. Não por acaso, mas por necessidade profunda de integração. Imagine isso como um quebra-cabeça emocional. Sua dor reconhece o encaixe na dor do outro. Seu vazio encontra no outro uma promessa de preenchimento. Sua carência reconhece o colo simbólico que nunca teve. E o outro, por sua vez, vê em você a possibilidade de ser visto, aceito, compreendido onde antes só havia julgamento. É nesse espelho emocional que nasce a atração mais poderosa, aquela que não é só desejo, mas também apelo por cura. Jung descreveu esse fenômeno como uma busca inconsciente de totalidade. Nós não nos apaixonamos apenas pela aparência, pela inteligência ou pelo carisma de alguém. Nos apaixonamos por aquilo que dentro de nós pede cura e que vê no outro a chance de finalmente ser tocado, cuidado, transformado. Por isso, tantas vezes, o amor começa pela ferida, porque é ali que mora o chamado mais profundo. Essa dinâmica, quando inconsciente, pode se tornar perigosa, porque projetamos no outro a responsabilidade de nos salvar. Esperamos que ele seja o pai que faltou, o colo que não tivemos, a certeza que nunca sentimos. E quando ele não consegue, porque nenhum ser humano consegue sustentar esse ideal por muito tempo, vem a frustração, a dor, o rompimento. Mas, quando essa mesma dinâmica é vivida com consciência, algo sagrado pode acontecer. A relação se torna um campo de cura mútua. Nesse tipo de vínculo, um homem pode olhar para a sua dor sem querer consertá-la, apenas acolhendo. Ele pode enxergar sua vulnerabilidade e, em vez de se assustar, sentir admiração. E você, ao ver as inseguranças dele, não o julga fraco, sente empatia. Um começa a curar o outro, não por esforço, mas por presença. A ferida deixa de ser um abismo e se torna uma ponte. O que mantém essa ponte viva é a verdade. A coragem de dizer, isso ainda dói em mim, tenho medo de ser abandonada, às vezes me sinto pequena, e ouvir do outro lado algo tão humano quanto, eu também tenho medo de não ser suficiente. Nesse instante, a conexão se aprofunda, porque ali não estão duas máscaras tentando se encaixar, estão duas almas dizendo, eu me reconheço em você. A profundidade desse encontro não depende do tempo, mas da disponibilidade. Você pode conhecer alguém há semanas e sentir que ele tocou em algo que ninguém jamais alcançou, porque a alma reconhece o que é verdadeiro. E quando a verdade é compartilhada, o amor não precisa mais ser perfeito, ele precisa ser real. Então, eu te convido a refletir. Quais feridas têm guiado os seus encontros? O que você tem buscado, mesmo sem perceber, em cada relação? E mais importante, você tem oferecido ao outro o espaço para curar? Ou apenas para corresponder às suas expectativas? Existe uma beleza ancestral que emerge quando uma mulher volta para casa dentro de si. Não para a imagem que foi ensinada a ser, nem para o personagem que construiu para sobreviver, mas para a sua verdadeira essência. Uma energia que não precisa se impor, não precisa correr, não precisa provar. Ela simplesmente é. E quando essa energia feminina é restaurada, tudo muda. Vivemos em um mundo que valoriza o fazer, o controlar, o planejar, a ação, o foco, a força. Todas essas são qualidades legítimas e fazem parte da psique de todos nós, homens e mulheres. Jung chamava essas duas forças internas de ânimos e ânima, representações do masculino e do feminino que habitam dentro de cada ser. Mas quando uma mulher se desconecta de sua energia feminina, a receptiva, intuitiva, fluida, ela começa a viver apenas pelo lado da ação, da lógica, do controle. E com o tempo, algo essencial se perde.
Esse desequilíbrio não afeta só o corpo, afeta os relacionamentos, porque a energia feminina é, por natureza, magnética. Ela atrai, envolve, acolhe, ela não corre atrás, ela convida. Não exige, mas desperta. E o homem, em sua essência masculina, responde a isso de forma instintiva e profunda. Ele sente quando está diante de uma mulher que está em paz com sua própria suavidade. Uma mulher que sabe quem é, mas não precisa gritar para ser ouvida. Que se move com graça, mas com firmeza. Que se entrega, mas sem se abandonar. Restaurar a energia feminina não significa rejeitar a força, significa lembrar que a força também pode ser silenciosa, que firmeza não é rigidez, que liderança pode vir com doçura, que poder não precisa ser opressor. A mulher que equilibra sua ação com receptividade se torna um campo vibracional que toca. Ela entra em um lugar e o ambiente muda. Ela fala e as pessoas escutam com o coração. Ela ama e o outro sente que está sendo visto, não como um objeto, mas como uma alma. É por isso que homens emocionalmente maduros se sentem profundamente atraídos por mulheres que cultivam essa energia. Porque no meio de um mundo ruidoso, elas são um lugar de silêncio. No meio da pressa, elas são presença. No meio da guerra, são paz. Não porque sejam perfeitas, mas porque estão em contato com algo mais verdadeiro, algo que não pode ser fingido. Talvez você sinta que se afastou dessa energia, que para ser respeitada teve que se endurecer, que para não ser ferida se fechou, que para dar conta de tudo deixou de receber. Tudo isso é compreensível. A vida cobra, o mundo exige, mas a alma sente, e ela começa a sussurrar no corpo, cansado, na saudade de si mesma, na falta de encanto. E um dia você acorda e percebe: existe algo em mim que está pedindo para voltar. Voltar para essa energia é um processo. Envolve desacelerar, escutar seu corpo, permitir sentir sem se julgar, confiar nos seus ciclos, reconectar-se com o prazer, com o tempo da alma. É escolher, todos os dias, não agir só por defesa, mas por amor. É lembrar que você pode ser vulnerável e ainda assim poderosa, que pode ser suave e ainda assim ser respeitada, que pode ser inteira e ainda assim querer ser cuidada. E quando isso acontece, o mundo responde. As pessoas começam a te tratar de outro jeito. As relações mudam. Os homens te olham com mais reverência, porque sentem que ali existe algo que não se compra, não se imita, não se controla. Existe presença, existe verdade e existe alma. Em que momentos você sente que está conectada com sua energia feminina? E o que mais te afasta dela no dia a dia? Você já parou para se perguntar se os olhares que recebe são por quem você é ou apenas pelo que representa? É uma pergunta profunda e às vezes desconfortável, mas absolutamente necessária, porque há uma diferença imensa entre provocar o desejo físico de um homem e despertar nele um sentimento real. Uma conexão emocional que vai além do corpo, que toca o que é mais íntimo, mais humano, mais verdadeiro. Na superfície, tudo parece funcionar com base na atração. O jogo dos sentidos, o corpo que seduz, os estímulos que provocam. E sim, isso também tem seu lugar, faz parte da natureza, do instinto, do encontro inicial. Mas o que muitas mulheres não percebem é que o desejo, por si só, é volátil. Ele se apaga com a mesma intensidade com que se acendeu, quando não há profundidade sustentando. O corpo pode chamar, mas é a alma que faz alguém ficar. Carl Jung dizia que os relacionamentos mais significativos são aqueles onde há reconhecimento psíquico, ou seja, onde uma alma vê a outra, não apenas como ideal nem como projeção de carências, mas como um encontro real. E para que esse reconhecimento aconteça, é preciso mais do que sedução, é preciso presença, consciência, verdade.
Porque a paixão emocional genuína só nasce onde há espaço para a essência se revelar. A mulher que desperta sentimentos verdadeiros em um homem não está apenas alimentando o ego dele. Ela não está oferecendo só prazer. Ela está oferecendo profundidade. Com sua forma de olhar, de ouvir, de acolher, de se expressar. Ela transmite algo raro, uma conexão com sua própria alma. E essa conexão vibra, ela toca o outro em lugares que ele nem sabia que existiam. Porque ela o faz sentir coisas que o mundo ensina os homens a esconder, como a ternura, fragilidade, saudade e esperança. Essa mulher pode sim ser desejada. Mas não é só isso que ela provoca. Ela é lembrada por quem ela é, por como faz o outro se sentir ao seu lado. E esse tipo de lembrança não some depois da primeira noite. Ela fica, ela ecoa. Porque ela foi alma, não performance. Agora, vamos falar com sinceridade. Existe uma enorme pressão para que você use o corpo como principal canal de atração. As redes sociais reforçam isso o tempo todo. Mostrar, insinuar, prender o olhar. E por um tempo, pode até funcionar. Mas no fundo, talvez você já tenha sentido o vazio que vem depois. Quando o outro se aproxima, se envolve e depois some. Porque o que o atraiu foi a superfície. E não havia ali algo que tocasse o coração de verdade. Não se trata de reprimir sua sensualidade. Pelo contrário, ela é sagrada, mas ela precisa vir alinhada com a sua verdade interior. Quando você está conectada com sua essência, sua sensualidade se torna uma expressão da sua alma, não uma máscara. E é isso que transforma o desejo em sentimento. Porque o homem não vê apenas curvas, ele sente camadas. Ele não apenas quer o seu corpo, ele quer estar próximo da sua energia, da sua mente, do seu jeito de existir. Pergunte-se, o que em mim convida à conexão? O que em mim desperta confiança, desejo de permanência, vontade de construir algo? Será que estou me mostrando de forma que permita ser realmente vista ou apenas desejada? Essa pergunta é libertadora. Porque quando você decide ser vista de verdade, você passa a atrair homens que também querem ser vistos. Homens que não fogem de sentimentos, que não se escondem na superficialidade, que não desejam apenas uma mulher, mas uma alma para caminhar junto. Você sente que suas conexões têm sido mais baseadas no desejo ou no sentimento? Você já viveu o contraste entre ser apenas desejada e ser profundamente amada? O amor, no fundo, nunca foi sobre lógica. Não é sobre listas, estratégias, nem sobre dizer as coisas certas. O amor acontece em outro plano, no da vibração inconsciente. Ele nasce de algo que você transmite sem perceber. Algo que fala antes das palavras, que atravessa o corpo e toca diretamente a alma. E é por isso que você precisa começar a se perguntar: o que a minha energia diz antes mesmo de eu abrir a boca? O que acontece quando eu entro num ambiente? As pessoas sentem leveza, inspiração, verdade, ou sentem urgência, carência, ansiedade disfarçada de controle? Essa consciência muda tudo, porque a mulher que entende o poder da vibração que emana começa a escolher o que quer cultivar dentro de si, começa a silenciar o que é ruído e a amplificar o que é alma. Ela entende que não precisa correr atrás de amor, ela precisa lembrar do que já é. E quando essa lembrança se torna presença, o amor encontra o caminho até ela, não por acaso, mas por sintonia. Se esse vídeo tocou algo em você, se provocou reflexões, verdades ou até aquele desconforto bom que anuncia transformação, então deixa o seu like agora. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e ajuda mais mulheres a acessarem esse conhecimento. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, cada vídeo é um convite para mergulhar mais fundo em si mesma, com coragem, com lucidez e com alma. Agora, eu quero ouvir de
Você, o que você sente que tem transmitido sem perceber? O que sua presença comunica, mesmo em silêncio? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos fazer desse espaço um campo vivo de troca, onde cada mulher ajuda a outra a se enxergar com mais verdade. Porque quando uma de nós desperta, todas nós somos tocadas. Na sua tela deixarei um vídeo especial. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o amor verdadeiro não se força, ele se vibra.